canal. Estamos aqui hoje em Imbituba, Santa Catarina, no Galpão? Museu. No Museu da Baleia Franca. Quero apresentar a Brenda, O James e o Bruno. Eles são jovens universitários que vão mostrar para nós a baleia, contar um pouquinho da sua história. Cada um tem algo especial para contar para você. Convido você para estar junto conosco nesta aventura. Brenda, vamos conversar um pouquinho. Bom dia, tudo bem, pessoal? Eu sou a Brenda, sou estudante de História e eu vou falar um pouquinho a respeito do museu, o local que a gente está agora nesse momento. Então, as armações baleiras, elas têm uma história bem antiga, desde o Brasil colônia. Sim. Em 1600 começou na Bahia, e conforme eles iam caçando as baleias e acabando as baleias, eles iam descendo o litoral, até chegar aqui em Santa Catarina. A primeira armação que teve aqui em Imbituba foi em 1796, que foi construída onde hoje é o Porto de Imbituba, e onde, quando ele foi construído, ela teve que se mudar para esse local que a gente está agora. Então, esse museu hoje é a antiga armação baleeira de Imbituba, e era aqui que eles traziam os pedaços de baleia para derreter o óleo. Brenda, o óleo era usado em lamparinas antigamente, né? Exatamente. A principal função do óleo era para fazer a iluminação pública, porque era um óleo que queimava por muito tempo e dava uma luz bem forte. Também era usado, a borra do óleo para construções, o que muitos dizem também, mas ainda não é comprovado. E também o óleo às vezes era usado como remédio, tipo, passava um óleo numa queimadura, dava gotinha para criança, como um biotônico da época, Então o óleo tinha muitos usos. Ele era usado tanto aqui no Brasil, mas também foi muito exportado para a Europa, para Portugal e para a Espanha. Então, esse museu ele funcionou sem parar, até 1973, não está tão longe da gente. E ele realmente perdeu a finalidade porque não tinha mais baleia. A caça ela foi sendo feita sem pensar no futuro da baleia e chegou um momento que elas já não estavam mais vindo para cá. Então o museu, o antigo barracão perdeu a finalidade e com isso ele ficou abandonado. Foi só em 98 que a população se juntou para tombar esse local como um patrimônio histórico-cultural da nossa cidade. E em 2003, pela primeira vez, abriu o museu para estar passando essa história para as futuras gerações. Ok. Pessoal, eu sou o Bruno e hoje eu vou estar explicando questões biológicas da baleia. A baleia franca, ela pode chegar até 18 metros e pesar 60 toneladas. Só que em média ela vai ter 15 metros, 40 toneladas. E aqui nessa escultura dá para ver uma comparação de tamanho, para exemplificar para vocês como é que é esse bicho enorme. Então aqui tem um ser humano adulto, aqui tem um filhote e aqui tem uma baleia adulta. Então um animal enorme, só que ele é dócil, ele é bem pacífico, então ele chega bem perto da praia, é um animal bem litorâneo e não tem nenhuma questão agressiva vindo dele. Aqui nessa escultura a gente pode ver a boca aberta da baleia. Uma característica dela e das baleias verdadeiras é essa presença das cerdas. As cerdas são basicamente o que substitui os dentes dela. Ela não tem dentes, ela não mastiga o alimento dela, que é o krill, um crustáceo bem pequeno, um camarão, onde ela abre a boca na superfície da água, engole esse krill e o krill ele fica preso, porque nesse filtro ele não passa. Então ela come cerca de 2 toneladas de krill por dia para conseguir a camada de gordura espessa que ela tem e assim ela ter uma resistência às águas frias da Antártida. As baleias, elas têm áreas de reprodução. Geralmente entre o Uruguai e a Argentina é uma área de reprodução. Aqui no Brasil é uma área mista entre área de reprodução e um berçário. Então ela pode vir tanto para reproduzir quanto para ter o filhote. Elas são poliêndricas, então uma fêmea pode copular com um grupo de machos. Então sempre vai ter um grupo para reprodução. Geralmente o pai do filhote é o último, porque existe uma competição de esperma. O primeiro macho ele ejacula dentro da fêmea, só que o esperma do segundo ele pode lavar o ventre da fêmea, assim dando espaço só para o seu esperma.
Então é uma questão assim de uma competição que eles têm na reprodução também. Geralmente o pai do filhote é o último. Quando o filhote nasce, ele nasce branquinho. Então muita gente vê foto de uma baleia grande e um filhote do lado e acha que ele nasceu albino. Na verdade é uma característica que elas têm. Elas vão nascendo pálidas e vão escurecendo ao longo da vida. É uma cor que elas adquirem. Mas caso tenha um animal adulto com essa cor branca, é um albino de fato, algo bem raro de acontecer. E pelas baleias serem mamíferos, elas têm essa questão também da amamentação durante o período jovem. Então, o que acontece? Quando elas estão aqui, o filhote está perto delas e quando ele sente fome, ele quer se amamentar, ele estimula a fêmea, dando umas cabeçadinhas de leve ali na fenda mamária dela. E a mãe, ela solta esse leite na água e ele tem um teor de gordura de 40%. Então, quando esse leite é expelido na água, ele não se mistura, ele fica ali meio que permeável. Então, o bebê ele consegue se amamentar a partir dessa característica do leite. Então, ele bebe cerca de 50 ou até 200 litros de leite por dia, para que ele consiga ter a camada de gordura desenvolvida e ele possa depois migrar para a Antártida e resistir às temperaturas mais frias. Então, elas vêm para cá, para Imbituba, só para reprodução e depois elas voltam para o habitat delas. Pessoal, agora o nosso amigo aqui ele vai nos falar como se identifica uma baleia. Assim como nós temos a nossa impressão digital, da mesma forma é a baleia. Realmente, é isso que acontece. As baleias elas têm o que a gente chama de ciamídeos. Os ciamídeos são um crustáceo que eles ficam grudadinhos na cabeça da baleia. E eles são o principal meio de identificação das baleias, porque cada uma tem um padrão diferente. A gente pode olhar e achar que é bem parecido, assim como a nossa digital é bem semelhante uma da outra, mas tem pequenas características que ajudam na diferenciação. Então, os ciamídeos são essas colônias que se agrupam em regiões da baleia. Tem cerca de 3 espécies diferentes deles, cada um habita numa região diferente. Tem uns que ficam nas depressões do corpo, tem outros que ficam alojados mais de forma segura, nas partes mais lisas, não tem tanto perigo de cair. Então, cada um tem um lugarzinho diferente, eles têm a morfologia diferente, cores diferentes. Então, tudo isso serve como identificação da baleia. E quando o filhote nasce, esses ciamídeos passam da mãe para o filhote. Então, ele já adquire essa digital desde cedo, quando ele já nasce. E quando é um ser vivo, certo? Isso. E quando elas morrem na praia, eles morrem junto? Uma pergunta leiga do assunto. Eles morrem junto, porque o que acontece? Esses animais, eles precisam se alimentar. E do que eles se alimentam? Da pele morta da baleia. Interessante. Então, é algo que eles não são parasitas, eles não afetam a vida da baleia. Uma espécie específica do ciamídeo que se aloja nas depressões do corpo, ele pode acabar sendo levado pela corrente se o animal souber nadar direito. Por exemplo, um adulto que tem a musculatura forte, bem desenvolvida, acaba tendo a ausência desses ciamídeos. Só que se esse animal tiver uma população enorme desse crustáceo alojado nele, isso pode ser até um sinal de que esse animal tem um déficit na mobilidade e pode estar doente ou machucado. Então, além de eles não serem um parasita, eles podem até identificar a saúde da baleia. Então, tem essa questão também envolvida. Aqui no museu, a gente tem a ossada de uma baleia franca adulta, só que ela não está completa porque ela é do período da caça. Então, é uma ossada que tem uma idade muito avançada. Vários pedaços dela não foram encontrados e o que se tem está bem danificado porque foi mal conservado. Então, o que a gente tem é aqueles ossos mais longos que fazem parte da mandíbula dela. Uma característica interessante das baleias é que a boca dela, a mandíbula dela, são compostas por 2 ossos. O nosso osso ele é ligado um no outro da mandíbula,
A da baleia é aberta, aqui não cola, então são dois ossos diferentes. Os dois ossos que a gente tem aqui é da vértebra dela, da coluna, e aquele osso mais largo é a parte da nuca dela. Só que como não tem a composição completa do crânio, ele está deitadinho, e aquela saliência ali na parte de cima é onde conecta a coluna. E uma característica também que elas têm é que a coluna é fusionada no crânio. Então ela não consegue dobrar o pescoço, ela é durinha assim nessa parte. Interessante, interessante. E com certeza, né, uma reflexão, né, para essa nova geração, né? Só depois das florestas destruídas, dos rios poluídos, do último animal morto, você perceberá que o dinheiro não se come. Interessante. Esse espaço aqui, amigos, quando as escolas vêm com os alunos para mostrar, né, e contar a história, para a conscientização das novas gerações, eles trazem eles aqui para mostrar toda a história da baleia. Com registro, com ossadas, como era a caça antigamente da baleia. Bem interessante.
localiza no sul da ilha de Florianópolis e vai até Balneário Rincão. Essa região abrange aonde as baleias francas vêm para procriarem. Seria como se fosse um santuário para elas, onde elas podem procriar calmamente e sem nenhuma interrupção. Certo. Você é universitário, desculpa, não te apresentei. O teu nome, por favor. Meu nome é James e eu sou estudante de Biologia Marinha. Ok. Então, vamos dizer assim, no popular, aqui elas visitam mais, se sintam mais à vontade para procriar, para passear nas águas quentes, é isso? Isso mesmo. Aqui as águas são mais quentes para que os filhotes eles consigam se desenvolver bem. Ah, ok. Então, e qual período, qual mês, né, que elas vêm para Santa Catarina? Eles vêm de junho até novembro, porém a região não. O mês mais indicado para ver elas é em setembro e outubro. Ah, sim. Para ver elas, vamos dizer assim, não vem assim, eu vou ver a baleia inteira. Aí você vai ver ela inchando, às vezes ela fica, vamos dizer assim, ela pulando. Por quê? Aquele ato que ela faz. Bom, ela faz esses movimentos para ensinar os bebês como fazer esses movimentos. Ah, que legal. Então, vamos dizer assim, cada movimento é algo para ensinar para os bebês. Isso mesmo. Ah, que interessante. E o alimento das baleias? Seria um crio, que seria como se fosse um camarão pequenininho. Ah, então vamos dizer assim, no dito popular não vai comer gente. Não vai comer gente. Ah, que legal. Estamos num local que a gente pode perguntar, porque eu sou curiosa. E muitas coisas com certeza hoje eu vou aprender. Bom, além do Museu da Baleia Franca, em Itapirubá, um outro bairro de Imbituba, nós temos também o Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca, que foi criado pelo vice-almirante Ibsen, que seria para cuidar das baleias, para preservar elas. Além disso, nesse local eles fazem monitoramento e pesquisas científicas com a baleia franca, que recentemente mudou o nome para Instituto Australis. Que vamos visitar futuramente.